Esse capítulo 13 é a conclusão da carta e é a parte prática da carta. Depois que falou que Jesus é maior do que Moisés, maior do que o sacerdote, maior do que os anjos, aí a conclusão de tudo é: pratique isso aqui. Agora, o que me chama a atenção é que o verso 8 para. Ele está falando ali sobre o amor fraternal, a hospitalidade, estava falando sobre o matrimônio, tudo coisas práticas. Mas no verso 8, o autor dá uma pausa e insere esse texto que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele insere esta verdade e a partir do verso 9, ele volta para a prática. Não vos deixeis, no verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Pois é, por qual razão o escritor, inspirado por Deus, insere essa verdade no meio deste contexto prático? Está falando sobre o amor prático. E aí ele vem: Jesus Cristo é o mesmo e o será para sempre. Por qual razão? E por isso que eu quero pensar com você sobre esse tema, que Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Este é o meu tema que eu quero pensar nesses minutos, para tentar defender o porquê que esse texto está inserido aqui, esta verdade inegociável, incontestável. Por que o autor coloca? Pois é, se você parar para pensar, irmãos, esse versículo está falando da importância da imutabilidade de Jesus. O fato de Jesus ser imutável significa que ele não muda. O que ele era, ele continua sendo, e o que ele é hoje, ele continuará sendo. Ele é imutável. Pois é, aqui que está a chave da questão. O autor talvez tenha em mente o Salmo 14. Porque no Salmo 14, o verso 1, só escute: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Talvez o autor tenha em mente a seguinte verdade: que chegaria um tempo na humanidade, talvez a gente esteja vivendo este tempo, que os homens seriam tão ousados, tão depravados, que eles chegariam a afirmar o seguinte: não há Deus. O homem que diz que está evoluindo, a humanidade não diz que nós estamos evoluindo? Pois é, eu vou contrariar e dizer para você que nós estamos mais involuindo do que evoluindo. Isso é um tipo de palavra que não encaixa com a nossa sociedade atual. Pastor, por que a gente está involuindo? É só você olhar, irmão. Se você fazer uma análise sincera dos fatos e da nossa realidade, que você vai ver que este homem que diz ter conhecimento, que diz ser sábio, acaba chegando à seguinte conclusão: não há Deus. Pois é, o autor de Salmo 14 diz o seguinte, que faltaria em nós humanidade, porque nós seríamos tão desumanos que a gente ia admitir essa realidade, essa verdade na nossa cabeça. Não há Deus. Eu me torno tão depravado estou, que chego a afirmar que Deus não existe. Olha a realidade humana e até que ponto um ser humano sem Deus pode chegar. De ser tão desumano, chego ao ponto de afirmar que Deus não existe. Loucura? Claro. Alguns fazem? Claro que fazem. Pois é, aí o texto aqui de Salmo capítulo 14 está dizendo para nós o seguinte, que esses homens que dizem que não há Deus, acham que estão evoluindo. Eu contei para vocês há um tempo, e estou repetindo, que se você já teve a experiência de conversar com um ateu, com alguém que diz que Deus não existe, na maioria das vezes, ele meio que sobe num pedestal e se acha mais sábio do que você que crê. Conversa com aquele que não crê, ele é cheio de argumentos, intelectualmente, na cabeça dele sábio, intelectualmente capaz, ele tenta defender para você a não existência de Deus. Ele acha que a sua sabedoria, a dele, em admitir a não existência de Deus, ele é mais sábio do que você, que diz que Deus existe, diz que Deus é, diz crer nesse Deus, ele se julga mais sábio do que você. Aí vem Tiago e diz que
A sabedoria dos homens, você lembra o que diz? A sabedoria dos homens é passageira e é demoníaca. Os homens que se dizem sábios são tão sábios que na sua tolice ficam aprisionados. Se julgam tão inteligentes, mas a sua sabedoria que se dizem ter tamanha, na verdade só revela a sua pouca sabedoria ou nenhuma. Veja a contradição. Se julgam por sábios, mas quando manifestam a sua fé, na verdade o que revela é que sabedoria nenhuma existe ali. Pois é, aí o autor insere esse texto, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tirei aqui 3 verdades, irmãos, desse texto. Por que Jesus Cristo precisa ser Deus? Por que este homem que se encarnou no ventre de Maria, nasceu, teve que ser carregado no colo, teve que ser amamentado, teve que viver como uma criança, teve que ser educado? Por que este Deus, ao se encarnar, precisa ser Deus? Por que não é apenas um ser humano? Como dizem uma doutrina que Jesus Cristo é 100% humano, mas não 100% Deus. E nós acreditamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por que ele precisava ser Deus? 3 verdades eu penso, que o autor colocou essa verdade aqui, para mostrar para mim que Jesus Cristo precisava ser Deus, e é Deus, e que esse Deus é que precisava ir à cruz. 3 verdades. Primeiro, a primeira verdade que eu aprendo: se Jesus não fosse Deus, a sua morte na cruz não teria sido suficiente para pagar pelos meus e os seus pecados. Se Jesus é apenas 100% homem e não Deus, ele morreria na cruz? Morreria. Poderia morrer? Poderia. Agora, seria válida ao ponto de me redimir, ao ponto de perdoar os meus pecados? Não seria. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele não poderia perdoar os nossos pecados. Mas louvado seja Deus, que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, ele é Deus e ele pode perdoar os nossos pecados. Eu amo João. O pastor Júlio citou esse texto na nossa conversa sexta-feira. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe o que o autor tem em mente? Tem em mente a seguinte verdade: Jesus Cristo precisava ser Deus, porque sendo Deus, ele então poderia perdoar os nossos pecados, ele poderia nos redimir, nos resgatar, ele poderia pagar e morrer a nossa morte. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Louvado seja Deus. Pois é. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto aqui, segunda verdade: se Jesus não fosse Deus, ele não seria imutável. Eu só queria te fazer uma pergunta. Você é imutável? Eu vou dizer a você sem medo de errar, em todos os aspectos, você não é imutável. Em todos. Fisicamente. Você era ontem, você é hoje? Nem de ontem para hoje você é o mesmo. Você foi tomar banho hoje, caiu um punhado de cabelo, você que tem. Caiu um punhado de cabelo. A sua pele, você não percebe, sua pele soltou boa parte dela para ser renovada. Nem fisicamente você é de um dia para o outro. Pois é, eu sou mutável, eu não sou imutável. Emocionalmente você é imutável? Um dia eu estou todo feliz, rapaz. Um dia eu olho no espelho, estou animado com a minha família, estou animado com tudo. Outro dia eu estou murcho. Eu olho e falo assim: que sujeito feio. Você também. Porque nem emocionalmente nós somos imutáveis, nós somos mutáveis. Psicologicamente, intelectualmente, você já acreditou em alguma coisa e depois passou a acreditar diferente daquilo que acreditava? Eu já várias vezes. Eu já olhei textos bíblicos até, acreditei, defendi. Um dia olhando, falando assim: rapaz, não é que eu que estou errado, preciso mudar a minha crença. Pois é, eu sou mutável. E louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus pelo privilégio de se renovar,
de aprender algo novo, de crescer. Louvado seja Deus por esse privilégio que Deus nos dá. Ou seja, se eu erro aqui, eu não preciso ficar a vida inteira no erro. Eu posso sair do erro e falar assim, rapaz, eu estava errado, mas graças a Deus que agora eu aprendi que eu estava errado, agora eu vou criar rumo na vida. Pois é, Jesus Cristo é Deus, e por ser Deus, Ele é imutável. Sabe o que isso significa? Agora que vem. Significa que o Jesus da Bíblia, o Jesus antes da Bíblia, porque Ele é eterno, o Jesus depois da Bíblia, o Jesus na eternidade, sempre será o mesmo. Isso gera para mim uma confiança, porque o caráter dele não muda, os seus atributos não mudam, a forma dele pensar não muda. Pode mudar o meu relacionamento com ele, porque muda o meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus continuou sendo o mesmo, mas o relacionamento de Deus para com Adão deixou de ser o mesmo. O pecado fez separação entre ele e Deus. A forma como eu me relaciono muda, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Pois é, aquele Jesus que andou aqui entre nós, fazendo curas, restaurando, trazendo vida ao morto, fazendo o cego enxergar, esse Jesus é o mesmo hoje, e hoje ele também continua fazendo a mesma coisa. Eu louvo a Deus porque a gente crê num Deus imutável, num Senhor que é igual, que amanhã eu posso ter certeza que Ele vai continuar sendo o mesmo que é hoje. Porque se assim não fosse, que garantia teríamos que o nosso Deus não pensa diferente do que pensava? Que garantia teríamos que o nosso Deus não mudou? Pois é, mas a Bíblia diz, gente, aquece o coração, confie nisso, que Ele é o mesmo, tá? O que você acredita hoje, os seus pais lá atrás acreditavam, e Ele é o mesmo. O que os seus avós olharam para esse Deus e viam nele o mesmo Deus que você vê. Louvado seja Deus, porque Ele é imutável. A última verdade que eu vejo nesse texto. Se Jesus não fosse Deus, não teríamos um conhecimento real de quem Deus é. Oi, gente, você lembra lá em João? Jesus Cristo falou assim, se vocês veem a mim, vocês também veem meu Pai. Eu e o Pai somos um. De tal maneira que o fato de Jesus vir a esta terra, andar entre nós, era o próprio Deus. Deus não mandou um profeta, você está entendendo? Deus não mandou Jeremias, Deus não mandou Abacuque, não mandou Daniel, não mandou esses outros homens. Deus não mandou um dos maiores reis de Israel, Davi. Deus não mandou. Quando Deus foi resolver o problema da humanidade, o problema nosso era pecado, Ele falou assim, eu mesmo vou. Eu mesmo resolvo. Não foi um representante, foi o próprio Deus que pisou nessa terra, andou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda bem que Jesus é Deus, porque se conhecemos a Jesus, conhecemos quem Deus é. Não há dúvidas em quem Deus é. Basta conhecer Cristo, você sabe quem Deus é. Ao conhecê-lo, você conhece o nosso Pai. Portanto, eu louvo a Deus por essa verdade. E termino dizendo para você o seguinte. Quando João diz que se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, eu penso que ele está dizendo umas coisas preciosas para a gente. Porque toda vez que você peca, meu irmão, vem o bicho, o diabo, e ele diz aqui nos seus ouvidos, ó, você peca, e ele começa a te acusar. Ele diz, Alexandre, perdeu a bênção. Alexandre, você não é o que você devia ser. Alexandre, Deus não te ama. Alexandre, você é um miserável, rapaz. Abandona esse Deus. Não vale a pena servir a Deus. Toda vez que você cai, ele vem nos seus ouvidos aqui. Fez isso com Paulo. Deus colocou um espinho na carne, diz Paulo que o inimigo, mensageiro de Satanás, vinha para esbofetear Paulo. Você sabe o que é esbofetear? A palavra grega é bofete. É bater com essa parte de trás da mão aqui, ó. Você pega aqui, ó. Pá! Paulo está dizendo o seguinte, o inimigo chegava diante de Paulo, pá! Talvez jogando na cara dele e falando assim, é esse seu Deus?
que deixa você carregar esse espinho? É esse seu Deus que faz de você o que você vive? Rapaz, abandona esse Deus. Pois é, o inimigo esbofeteava Paulo. Toda vez que eu peco, o inimigo faz a mesma coisa comigo, para tentar me convencer de que eu não sou filho, para tentar me convencer de que eu não fui comprado, regenerado, lavado, remido, salvo. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: toda vez que o inimigo chegar com essa verdade na cabeça dele, te acusando, lembra uma coisa: temos um advogado junto ao Pai. Temos aquele que é Deus e que pode perdoar o nosso pecado. Lembra o inimigo que derrotado é ele. Lembra o inimigo que, na verdade, não há salvação, é para o diabo. Para mim há, para você há. Não há perdão para ele, mas para mim há, para você há. Louvado seja Deus por Cristo Jesus ser Deus. Ele sendo Deus, ele é nosso advogado. Sendo nosso advogado, ele não perde uma causa. Não perdendo nenhuma causa, embora eu peque, eu cometo erros que desagradam ao Senhor, eu tenho um advogado junto ao meu Pai, que é fiel e que é poderoso para me perdoar. Então, esqueça as bofetadas, as acusações. Se coloque na vontade de Deus como filho, porque você é comprado, você é remido, você é lavado, você é salvo, e daqui a pouco, espero que seja bem pouco, seremos glorificados pelo Senhor na sua volta. Vamos cantar com Tetelestai?